Muito obrigada, Paula Alessi, Ana Paula Alessi, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Tu sabes bem o que é falar da Europa por duas razões. Primeiro, porque chegaste à Comissão Europeia muito cedo e depois porque também trabalhaste na área da comunicação, designadamente quer com comissários europeus, com a comissária Danuta Hübner, com o comissário Matute, espanhola, e também na própria Direção-Geral de Assuntos Regionais. Mas eu começava pelo princípio, ou seja, tu quando entraste na Comissão, quando começaste a trabalhar na Comissão Europeia, começaste a trabalhar com Fausta Desorme. Em determinado momento, logo em 87, se bem me lembro, começaste a trabalhar com Fausta Desorme. Ora, Fausta Desorme foi das primeiras pessoas da Comissão Europeia que eu conheci, porque logo a seguir à adesão de Portugal à União Europeia, Fausta Desorme, que na altura era chefe de unidade responsável pela igualdade de género, coisa que tu mais tarde vieste a ser também, Fausta Desorme organizou aquilo que ela chamou a Operação de Boas-Vindas às Mulheres de Portugal e Espanha. E convidou 25 portuguesas, 50 espanholas. Eu tive a honra de participar nesse grupo de 25 portuguesas e a minha questão começa exatamente aí. Como é que foi, em 87, com Portugal a acabar de entrar na União Europeia, na altura, a Comunidade Económica Europeia, trabalhar na área da igualdade de género? Como é que tu olhavas para Portugal? Como é que tu olhavas para as instituições europeias? Obrigada, primeiro, pelo convite. É para mim um grande prazer, também uma honra poder estar aqui diante de ti e comentar, de certo modo, alguns aspectos da minha carreira na Comissão. E efetivamente estás-me a levar quase 40 anos atrás da minha vida, que eu comecei em 87, em setembro de 87, a trabalhar com a Fausta Desorme, que me escolheu numa lista de reserva de funcionários, que eu tinha conseguido passar o concurso de funcionário europeia com portuguesa, que eram muito difíceis naquela altura, exato, e pronto, tive a sorte de ser escolhida pela Fausta para ir começar a trabalhar com ela. E foi realmente para mim um mundo que se revelou, porque pronto, eu era muito jovem na altura, eu tinha 25 anos para aí, e descobri imensas coisas, não apenas a nível teórico, mas também a nível concreto e a nível político, e tive a sorte de poder ver a tenacidade e a capacidade humana que tinha a Fausta Desorme, que realmente era uma mulher, na altura era uma das raras mulheres com um lugar de chefia na Comissão, porque havia muito poucas, na Direção-Geral. Aliás, nessa altura, as reuniões do Colégio, as fotografias que nós ainda hoje vemos das reuniões da Comissão Europeia, não há nenhuma mulher? Exatamente, não havia nenhuma mulher comissária, exatamente, não havia nenhuma comissária, e como chefes de unidade e diretoras havia ainda menos. Não, quer dizer, havia menos proporcionalmente, mas eram raríssimas no número de diretores, no total a percentagem de mulheres era muito fraca. E efetivamente eu lembro-me da Fausta falar na altura, porque quando eu cheguei à unidade, essa operação com as mulheres de Portugal e de Espanha já tinha tido lugar, mas a Fausta tinha um grande orgulho e umas super boas recordações dessa operação que ela tinha organizado e que tinha sido realmente fantástico, porque era uma maneira de acolher as mulheres de uma maneira mais específica quando Portugal aderiu à União Europeia, e vieram os comissários, vieram os primeiros funcionários, e foi realmente um caminho fantástico que começou aí e que desde então não tem parado de progredir. Eu lembro-me que dessas 25, portanto 25 portuguesas e 50 espanholas, 5 portuguesas e 10 espanholas, cada grupo de 5 portuguesas e 10 espanholas visitaram 2 Estados-membros. Ou seja, 5 vezes 2, 10, sim. E portanto visitámos todos os Estados-membros na altura. E Fausta Desorme recebeu-nos a nós, era o comissário europeu, era Manuel Marín, e Fausta Desorme recebeu-nos às 75 aqui em Bruxelas. E estava entusiasmadíssima com a partilha e a informação que nós trazíamos e que partilhámos com ela, porque nós tínhamos consciência, quer em Portugal, quer em Espanha,
Espanha, a igualdade de género estava ainda muito aquém daquilo em que nós vivemos hoje. E olhando para a tua experiência, quando chegaste nos anos 80 e o percurso que foi feito, quer na Comissão Europeia, em que hoje temos muitas mulheres que são diretoras gerais, quer nos próprios Estados-membros, em Portugal, olharmos para a percentagem de mulheres no Parlamento hoje ou a percentagem de mulheres em Portugal nos anos 70 ou nos anos 80, de facto há aqui um progresso imenso. Mas como é que tu sentiste, viveste esses progressos que foram feitos em matéria de igualdade de género? Efetivamente foi fenomenal, mas não foi geração espontânea, foi graças a imenso esforço, imenso trabalho que foi feito de preparação. E efetivamente, quando eu comecei a trabalhar com a Fausta Desalma, foi na Direção-Geral da Informação e Comunicação, que na altura era chamada a DG10. Exatamente. E o esforço que nós fazíamos era para levar a informação a grupos de mulheres, a associações, aos sindicatos, a outros grupos em que as mulheres não estavam ainda bem preponderantes, mas que faziam também um esforço ao nível delas, no país delas e no meio profissional no qual viviam, para que as mulheres tivessem mais visibilidade e pudessem efetivamente estar a um nível equiparado ao dos homens. Mas isso leva-me também depois a saltar vários anos para a frente, porque eu tive a sorte, no início dos anos 2000, ser nomeada chefe de unidade na Direção-Geral da Administração da Comissão Europeia, onde fui chefe da unidade Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades. E foi um momento em que tivemos um trabalho fantástico de justamente trazer a preocupação da diversidade do género para um nível mais elevado do que tinha sido feito até à altura. Portanto, em termos concretos, terem até medidas positivas, no sentido de nomear mais mulheres para postos de chefia, intermédia, superior, etc. Exatamente, e foi exatamente o que se passou, que pronto, a minha unidade, que era uma unidade pequeníssima, éramos 3 funcionários e uma estagiária e se chama um NEPT, um perito. Expert Nacional de Taché, perito nacional destacado. Exatamente, e portanto era a unidade, resumia-se a isso. Mas foi muito, muito, muito gratificante, porque realmente em termos de esforço de melhorar o recrutamento de mulheres e de outras minorias, as mulheres não sendo minorias, como é evidente, sim, mas pronto, de outras minorias de cor e de culturais, etc., começou aí, e foi aí que fizemos um primeiro programa de melhoria de recrutamento das mulheres, pedindo a todas as direções gerais que, ao recrutarem, quando fizessem os concursos, tivessem um cuidado mais específico para não discriminar, porque há imensas maneiras de discriminar, que podem ser através das perguntas que se fazem, por exemplo, e lembro-me na altura, era um grande tema de discussão, nos concursos que se faziam de conhecimentos de cultura geral. Exatamente. Muitas perguntas eram: qual foi a equipa de futebol que ganhou o Mundial de 1948? As mulheres, era já uma pergunta que na maioria não sabiam responder, porque muitas mulheres não se interessavam tanto pelo desporto como os homens. E outros temas que realmente tinham o mesmo tipo de discriminação incluída, mas de maneira não visível. Pois. E pronto, e foi nesse sentido que se fez um grande esforço para criar um enquadramento que fosse mais favorável às mulheres poderem aceder. À inclusão das mulheres, exatamente. Tens números que possam explicitar o resultado do vosso trabalho ou nem por isso?
Eu não é tenho difícil, números, já foi há uns anos. Já foi há muitos anos, mas um número que nas estatísticas, porque isso era uma coisa que fazíamos também, fazíamos estatísticas regularmente do número de funcionárias na Comissão Europeia, e eu lembro-me que a dada altura havia 38 diretores-gerais e havia uma mulher diretora-geral, que era a Maria Pia Filippone. E que era diretora-geral. Ela estava no Luxemburgo, não era? E era diretora-geral da administração, uma coisa assim no estilo. Exatamente. Ela estava ou na Não era uma direção-geral política. Não, exatamente. Não era concorrência, não era nada dessas áreas. Não era considerada como uma direção-geral de maior importância para levar para a frente as políticas comunitárias. E pronto, mas a pouco e pouco começámos a fazer projeções e ver como é que se poderia efetivamente aumentar o número de mulheres, não apenas no recrutamento externo, nas listas de reserva, mas também a nível de promoção interna. Portanto, como é que se poderia levar? E tens ideia ainda de medidas concretas que vocês tomaram na altura? Havia, mas foi muito tímido, porque pronto, aquilo, a minha unidade era uma unidade pequenina na altura na DG Admin, que se tornou a DG Administração. Nós estamos a falar há 40 anos. Um bocadinho menos, foi há 20 e tal anos. Isto foi no princípio dos anos 2000. Dos anos 2000, sim, tens razão. Pronto, havia a outra estatística da qual eu me lembro é que, bem que as mulheres representavam mais ou menos 50%, até mais, 51% do número de funcionários da Comissão, a nível de funcionários de nível A, quer dizer pessoas... Técnicos superiores? Sim, exatamente, com licenciatura, as mulheres só representavam 25%. Por isso não era possível haver promoções, porque a base não era suficientemente numerosa e que não permitia haver um progresso de carreira para todas as mulheres, porque tinha que haver tinha que se ter em conta a diversidade do género em todos os graus. Mas na altura uma também dos números dos quais eu me lembro é que tínhamos como objetivo nomear pelo menos 5% de mulheres para nível de chefe de unidade. O que já era bastante, porque era 5% de 25% de mulheres. Portanto, mas isso já foi uma coisa que o primeiro programa de ação para a igualdade de oportunidades fez ali um grande desconforto de parte de muitos homens. E tu achas que, porque ao mesmo tempo a União Europeia, a Comissão Europeia, estava a participar em fóruns internacionais, por um lado, onde as questões da igualdade se colocavam, estou a pensar em Pequim, por exemplo, mas também a Comissão Europeia começou a debater programas europeus com o objetivo de promover a igualdade de género nos Estados-membros. Achas que este equilíbrio existia, ou seja, aquilo que a Comissão Europeia estava a pedir aos Estados-membros para fazer, a Comissão Europeia fazia isso internamente, no sentido de ter as mesmas linhas políticas que recomendava? Isso foi um dos grandes problemas e uma das grandes pedras eu não sei como é que se diz em português, d'achoppement, do que se fazia, o que nós fazíamos e o que nós pedíamos aos contradição, para fazer. De certa forma. Contradição. Portanto, era um momento de grande contradição, era que efetivamente o que estávamos a exigir e a pedir e a fazer diretivas e recomendações para os Estados-membros respeitarem e seguirem ao nível deles, não era feito a nível interno. E isso foi também um momento de grande dificuldade de fazer perceber isso. Mas tivemos uns aliados, e tivemos um grande aliado, que foi na altura o comissário Neil Kinnock,
inglês socialista, um homem muito aberto e com uma grande visão política. Teve a responsabilidade dos recursos humanos, exatamente. Exatamente, e então foi um momento em que ele foi o comissário responsável por esta pasta, que nós pudemos ir ainda mais longe e efetivamente fazer que a Comissão adotasse o segundo programa de igualdade de oportunidades. E efetivamente, graças a ele, graças à imagem que ele dava, ao facto de ele ter no gabinete dele também muitas mulheres, porque não era o comissário que dizia tem que fazer isto e depois na prática não fazia. Ele tinha no gabinete dele várias mulheres e com grande capacidade profissional e inteligentes e com tudo o que era necessário para poder apoiar este tipo de política. E foi graças a isso que realmente o programa descolou-se, se posso dizer assim. Depois chegou a adesão dos novos Estados-membros, que já não são novos agora, a partir de 2004, em que efetivamente houve um grande esforço a nível do recrutamento nos novos Estados-membros, quer dizer, os Estados dos países do Bloco da Europa Leste, Central e do Leste, que entraram em 2004. E depois passaste da área da igualdade de género, foste, em determinado momento, passaste pelo serviço de porta-voz, estiveste associada ao serviço de porta-voz das comissárias que eu referi, mas depois foste chefe de unidade responsável pelas regiões ultraperiféricas na DG Regi, portanto, dos assuntos da política regional, que é também um ponto que interessa imenso a Portugal, porque duas das regiões ultraperiféricas são portuguesas, os Açores e a Madeira. E aí, como é que foi o teu trabalho com os Açores, com a Madeira, com os governos regionais, com as outras regiões ultraperiféricas, quando tu tinhas a responsabilidade de lidar com as regiões ultraperiféricas, com a política das regiões ultraperiféricas, tinhas presente a ideia de que tinhas tido responsabilidades na área da igualdade de género e, portanto, quando fazias essas políticas, procuravas incluir uma dimensão igualdade de género? Eu devo dizer que procurava, mas de uma maneira nem sempre muito até ao fim. Era evidente que eram temas que eram levantados, que eu tentava trazer à discussão, que eu tentava sensibilizar na medida do possível, mas pouca ou nenhuma influência eu tinha em relação ao que se passava no terreno e na prática nessas regiões. Mas é verdade que quando havia reuniões procurávamos sempre ter um equilíbrio a nível da representação, que houvessem mulheres que participassem. Nos painéis. Exatamente, e que houvesse realmente um esforço para ver que esse equilíbrio era necessário. E o que o que eu dizia sempre como razão, é que efetivamente o facto de ter uma paridade, ou a melhor paridade possível, é também trazer uma melhor capacidade de ver um problema com perspectivas diferentes, com maneiras de resolver uma questão mais rica, e porque haveria mais probabilidades de ter opiniões diferentes que se completariam. Mas pronto, não penso que não era. Sim, mas há sempre uma capacidade, um discurso de persuasão, de levantar a questão, de ter a preocupação da representação equilibrada. Mas e agora a minha questão é, ao fim de todos estes anos em que tu percorreste vários postos na Comissão e que tiveste frequentemente responsabilidade na área da igualdade de género, hoje que já estás fora da Comissão, como é que tu olhas para a questão da igualdade de género, não só dentro das instituições? Nós hoje temos uma presidente da Comissão que é uma mulher, a presidente do Parlamento Europeu que é uma mulher, a presidente do Banco Central Europeu que é uma mulher, não só do ponto de vista da representação e do simbólico, digamos, mas também da evolução das próprias políticas. Ou seja, tu olhas, imagino que percebes, sentes que um percurso político foi feito no que diz respeito à igualdade de género, hoje até com um conceito mais alargado de igualdade de género do que aquilo que nós tínhamos na altura. Qual é o balanço, qual é a avaliação que tu fazes de todo este percurso? Bom, a minha resposta teria dois aspectos. O primeiro aspecto será o aspecto
institucional. Eu penso que realmente houve um progresso imenso, sobretudo a nível político. Não se pode negar hoje em dia que efetivamente o tal telhado de vidro que existia foi arrebentado por várias mulheres e de uma maneira absolutamente satisfatória, porque são mulheres que realmente têm capacidade, como nós dizíamos na altura, em geral uma mulher para conseguir quebrar o telhado de vidro tem que ter o dobro das capacidades dos homens e tem que ter muito mais força interna e força intelectual para poder conseguir. Penso que hoje isso está um bocadinho, talvez, menos visível. Acho que há, pronto, uma igualdade também que a nível da capacidade pessoal das pessoas. E acho que isso é fantástico. Foi um progresso imenso e houve outros fatores societais que ajudaram também a ultrapassar todas essas barreiras, como a questão do Me Too, que não podemos deixar de lado, porque realmente foi, para mim, a nível societal, um grande momento do reconhecimento das mulheres na sua integridade pessoal. Foi que realmente as mulheres hoje em dia deixaram de ter medo de assinalar e de se queixar de situações que eram absolutamente, muitas vezes, insuportáveis. Portanto, isso ajudou imenso também a que as mulheres avançassem na maneira de olhar para elas, e é bem. E depois tenho o aspecto mais pessoal, portanto, eu dizia que tinha dois aspectos, o institucional e o pessoal, que eu fico um bocado desolada de ver também como muitas mulheres se comportam, se apresentam a nível de tudo o que é, por exemplo, redes sociais. A nível físico, toda a transformação física que muitas rapariguinhas novas estão a ter, que têm unhas terrivelmente horríveis. Desculpa, isto é o meu julgamento pessoal, mas portanto eu estou a falar em meu nome pessoal. São as pestanas que parece que têm vassouras nos olhos, são todas as mudanças estéticas com coisas que são falsas, com produtos químicos falsos. E tudo isso me dá uma grande tristeza, dizer como é que, por um lado, houve um avanço tão grande por parte de mulheres que tentam realmente melhorar a condição de vida para que sejamos vistas como seres humanos inteligentes, ok, talvez bonitos, talvez agradáveis, ou menos, mas pronto, com um certo aspecto normal, e que se está agora a entrar numa fase de mulheres que, desculpa a palavra, parecem travestis. Mas isso eu acho que também tem a ver com o facto de as pessoas sentirem mais liberdade e mais capacidade para se poderem afirmar nas suas dimensões, ou seja, a tua observação também tem o outro lado, ou seja, a pessoa pode gostar ou não gostar, mas isso mostra que há liberdade de expressão e de que há capacidade de cada pessoa poder mostrar-se aquilo que é, e eu acho que desse ponto de vista é positivo. Mas antes de terminar, só queria colocar-te uma questão que tem a ver com a comunicação. Tu trabalhaste durante muitos anos na área da comunicação, na Comissão Europeia. Como é que, se tivesses, eu te perguntasse, que recomendação é que tu terias para nos dar de uma orientação que nós devemos seguir para saber melhor o que é que os cidadãos europeus pensam sobre a União Europeia e, ao mesmo tempo, explicarmos o que é a União Europeia e a importância da vida da União Europeia, a importância da União Europeia na vida dos cidadãos, que recomendação é que tu darias? Assim, em duas palavras, é ouvir mais e falar menos. Eu, ao fim de todos estes anos em que tive uma grande parte da minha carreira responsável por questões de comunicação, como acabaste de referir, eu penso que o grande erro que nós fazemos a nível das instituições é querer dar informação e querer impor a nossa informação. Mais do que ouvir. Mais do que ouvir realmente as necessidades e as preocupações e a realidade da vida dos cidadãos. E penso que por aí, se chegássemos a esse ponto de dar mais atenção, estar mais à escuta do que se passa, das preocupações e reagir
em termos de responder a essa necessidade, certamente estaríamos mais longe do que aquilo que estamos hoje em dia, onde há efetivamente um grande déficit de compreensão. E a outra coisa que eu diria também é, talvez, e aí eu sei que é mais difícil, porque trabalhei dentro e sei como é simplificar a nossa linguagem. Nós temos uma linguagem que é muito codificada, que é muito complexa, e nem sempre o cidadão percebe todas as nuances e os diversos estados em que nós estamos a nível da nossa comunicação. E isso é uma coisa que impede a compreensão do que estamos a fazer. Mas há aí dois momentos em que eu acho que foram particularmente importantes em termos de estratégia de comunicação na Comissão Europeia. Um foi substituir a Direção-Geral de Informação por Direção-Geral de Comunicação, no sentido em que temos uma comunicação que vai nos dois sentidos, por um lado, e por outro lado, quando Margot Wallström era comissária responsável pela comunicação, ela introduziu a palavra-chave, que era listening, que era ouvir, vamos ouvir os cidadãos. Era de facto essa mensagem em que nós nos apoiávamos. Na altura eu também trabalhava na Direção-Geral de Comunicação e foi, de certa forma, embora pareça que é apenas uma palavra, foi uma mudança radical na estratégia de comunicação da Comissão Europeia, que é decisiva para a estratégia de comunicação sobre a União Europeia. Muito obrigada, Ana Paula, por teres participado neste podcast e teres revivido aquilo que foi a tua experiência de vida na Comissão Europeia, nas instituições europeias, onde começaste, de facto, imediatamente após a adesão de Portugal à União Europeia. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e muito êxito no caminho que ainda resta para chegar às 100 emissões de podcast. Muito obrigada.